Muy buenas! O alfabeto no espanhol é composto por 27 letras, 22 consoantes e 5 vogais. E todas elas são femininas, como decimos em espanhol, ou femininas do português. Portanto, toda vez que a gente for falar a letra no alfabeto, a gente não vai falar o A, a gente vai falar la A, la B, la C, la D. Você sabia disso? Então vamos lá, hoje eu vou te trazer tudo sobre o alfabeto no espanhol, com exemplos e oportunidade para você ir repetindo as palavras comigo, as pronúncias e os nomes de cada uma dessas letras. Essa aula é muito importante, é fundamental, é a primeira aula que eu dou no Portal VHE, o meu curso de espanhol, e é fundamental para que você consiga começar a se comunicar, saber pronunciar bem as palavras, entender, inclusive, isso vai fazer total diferença na sua compreensão no espanhol. Então vamos lá, vamos à aula. Eu vou falar cada letra do espanhol aqui, cada letra do alfabeto, e vou dar um tempinho para você repetir aí, tá bom? Então eu vou dizer aqui, você repete aí, tá bom? Então vamos fazer esse combinado aqui, você me conta aqui nos comentários se fez a aula certinha comigo. Primeiro eu vou só falar as pronúncias e depois eu vou te explicar com exemplos de cada palavra. Vamos lá então. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí, como foi a pronúncia? Você se surpreendeu com algum nome de alguma letra? Fica tranquilo que eu vou explicar cada detalhe agora. Vamos lá, que eu vou para exemplos de cada uma das letras. Se prepara que a aula é completíssima. O A no espanhol. É muito importante que você entenda que o A no espanhol, diferente do português, veja, no português nós temos vários fonemas, nós temos 7 fonemas diferentes no português, contra apenas 5 fonemas do espanhol. Você vai entender isso ao longo desse vídeo. Em espanhol a gente tem o A e a gente tem o A. E esse som no espanhol não existe. A gente vai sempre dizer A, um A aberto, abierto, como eu digo. Então, sempre quando vayas a decir a letra A em meio de uma palavra, abre a boca e diga cama, Ana. Todo abierto. Não. O B em espanhol tem o mesmo som nosso do português. Então, bonito, bolígrafo. Bolígrafo quer dizer caneta em espanhol. O C vai ter o mesmo som que a gente conhece no português mesmo. Então, K, C, si, co, cu. Vamos com exemplos. Casa, coche, cuchara, cerveza, ciudad. Tudo bem? Se você não conhece alguma dessas palavras, vai me colocando aqui nos comentários que eu respondo depois. A letra D vai ter o mesmo som que a gente tem no português também, com apenas um cuidado. Em algumas regiões do Brasil, como eu, por exemplo, de São Paulo, tendo a dizer em algumas palavras o som di, assim meio chiado, dia, dia. Em espanhol isso não vai existir. Eu sempre vou dizer o D bem limpinho, dia, dia. Então pronuncia aí, repete, pratica, dia. Dia não. O E vai ter uma questão aqui com o tema dos fonemas que eu te falei. No português a gente pode ter E e E. Então, por exemplo, sobre o supermercado, extra, eu diria extra. Tem gente que vai dizer extra e tem gente que vai dizer extra. Como é que você fala aí o seu extra? Tem extra na sua cidade? Não tem publi não. En espanhol, se uno iba a leer esta palavra, iba a decir extra, E. Então, E fechado. Então, é o que a gente sempre diz. Em espanhol, a E é cerrada. Sempre. Então, eu vou dizer escuela.
escuela, la E cerradita. Mesmo se tiver um acento na palavra. Por exemplo, café. Eu não vou dizer café em espanhol. E aí, por que tem acento, prof? É para te dizer que a palavra se diz café e não café, por exemplo, tá? Café, nada de é não. Sempre que eu vou dizer o E, fechadinho, café. A letra F tem o mesmo som do português. Família, funciona. A letra G, como vocês viram quando a gente estava pronunciando, já tem um nome diferente. O G do português se chama G em espanhol. Então o que vai acontecer? Quando eu tiver um G com E ou um G com I, ele vai ter esse sonzinho aqui, ó, G, ri. É o mesmo som dos dois R's do português que a gente tem. Então se a gente pensar assim em carro, carro, carreta, carreta, re, é esse som, re, ri. Então G com E, re, G com I, ri. Mas G-A-G, G-O-Go, G-O-Gu, igual que em português. Portanto, eu diria gente, G com E, re, e ris, G com I, ri, ris. E também diria gato, G com A, gato, gusto, goma. Então preste atenção, o nome da letra é diferente, mas a pronúncia é. Quando em português eu digo G e G, em espanhol eu vou dizer re, ri. O H, que o nome dele é diferente, H, mas ele não tem som. Então eu vou dizer hombre, hambre. Não tem som. O som vai sair o som da vogal que vem em seguida. Nada de dizer hambre. Muita gente pensa isso por causa do inglês, como hungry, por exemplo, não? Não. Hambre, hombre. Inclusive se o H estiver no meio da palavra. Ahora, no oi, por exemplo. A letra I tem o mesmo som do português. Iglesia. A letra J tem um som igual ao do G que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, meu nome, Juliana, eu diria Juliana. Então ele vai ter esse som dos dois R's do português, como em carroça, que a gente comentou antes também. Então toda vez que você vê um J em espanhol, seu nome é J, J, e aí aqui alguns exemplos. Jugo, jarabe, Jesús, jirafa, joya, juntar. O K tem o mesmo som que a gente conhece. Kilo, Karina. Mas é uma letra pouco usual no espanhol, assim como no português. Normalmente vem de palavras que vêm de outras línguas, como do inglês, tá? Ou nomes estrangeiros também. É bem difícil, mas o som é o mesmo que a gente conhece. A letra L, quando está no início de palavra, tem o mesmo sonzinho que a gente tem no português. Então, por exemplo, Lucia, que esse é um nome, As Lúcias em português, normalmente em espanhol se tornam Lucias, Fica uma curiosidade aí pra você. Mas se tiver qualquer outra palavra no início, la, le, li, lo, lu, igual. Onde muda? Quando L tá no meio da palavra, então entre consoantes ou no final também. Por exemplo, alfabeto. Qual que é a diferença aqui? No português eu diria alfabeto, né? Eu coloco um som de U no L. E isso no espanhol não existe. Alfabeto. Para você conseguir pronunciar esse som, coloca a língua lá em cima no céu da boca. Alfabeto. Ou então, almohada. Almohada. Você sabe o que quer dizer almohada? Não é o que você está pensando. Coloca aqui. Tá gostando do vídeo? Então, por favor, deixa aí o seu me gusta para que a gente chegue em cada vez mais pessoas e você não perca nenhuma aula. Vai, me gusta e se inscreve no canal. A letra M tem o mesmo som do português. Maria. A letra N também. Navio. Só que a gente tem uma letrinha nova aí, que é o NE, que é uma letra realmente do alfabeto e que ele tem o mesmo som do nosso NH do português, tá? NE, é esse som nasal e é uma letra completa mesmo, é o N com esse tiozinho e o nome da letra é NE. Então, niño, mañana, esse é o som, é o nosso som de NH. A letra O, mais uma vez, vem com aquele tema dos fonemas. Em português, eu posso dizer O e O. En español, O, siempre, siempre O. Por ejemplo, ojo, eu não posso dizer ojo, ojo, mesmo que tenha um acento. Católico, eu vou colocar la O cerradita, católico. A letra P é igual ao português também, então, pescado, piedra. La letra
Q, a pesar de que tiene un nombre diferente, su sonido es igual al português. Então, quesadilla. Quesadilla. O que você precisa prestar atenção aqui? Se você tiver uma sigla, por exemplo, para dizer, você precisa dizer Q. Por exemplo, el código QR, que é o QR Code que a gente usa. Já a letra R tem algumas variações e você precisa prestar bastante atenção. Eu já fiz aula aqui, inclusive com várias palavras só para você praticar o R. Depois você dá uma olhadinha nessa aula aqui. Mas olha só, o R no início de palavra vai ter um som vibrante, então é o R, tá? Por exemplo, reina, reina, rueda, rueda. Espero que você esteja praticando aí comigo também. Então, R no início de palavra forte, vibrante. Se estiver no meio da palavra com doble R, vibrante também. Carro, perro. E tem que praticar. Inclusive, a gente pratica muito com os nossos alunos, especialmente na nossa imersão de pronúncia, que é uma aula exclusiva para quem entra nas aberturas de turma do portal VHE. Então, é uma super oportunidade. Carro, perro, doble R, vibrante. Mas se tiver um R só no meio da palavra, é o que a gente chama de R simple, o R simples. E ele tem um som mais leve, que é um som que a gente tem no português também. Por exemplo, caro, cereal, cereal, caro. É o mesmo R que a gente tem no português. A letra S sempre vai ter um sonzinho como se fosse um 2 S's do português. Inclusive, anota aí, não existe doble S em espanhol. Siempre y cuando tengas dudas, não. Uma S no más. Mas, por exemplo, a gente vai dizer suerte. Sempre forte esse S. Salado. Sabe o que é salado? Coloca aqui nos comentários para mim também. A letra T tem o mesmo som do português também, mas com uma observação. Lembra do D que eu falei que algumas pessoas chiam o D? O T é a mesma coisa. Eu, por exemplo, em português diria tia, tia, com esse chiado. E em outras regiões do Brasil, me contem aí como é que você pronuncia tia. Você poderia dizer tia. E esta é a pronunciação do espanhol. Tia, tia. Sempre assim, sem chiado. Para facilitar, tenta colocar a língua lá no céu da boca também para você praticar. Tia, tia, bem certinho. E não importa a vogal que tá em seguida, tá? Ele é bem sequinho assim. Tia, tio. A letra U tem o mesmo som do português. União. A letra V precisa de um carinho a mais, né? Em algumas regiões, na Espanha, por exemplo, essa letra a gente vai chamar de UB. E em outros países a gente vai chamar de V, ou B, simplesmente. Por quê? No primeiro momento, a letra V tem o mesmo som do B. B de burro e B de vaca. Por isso que a gente fala muito isso, talvez você já tenha ouvido falar. Eu já fiz um vídeo dedicado só para explicar as diferenças de V e de B no espanhol. Então vai dar uma olhadinha depois nessa aula aqui, tá? Mas o nome dela pode ser UB ou B. E aí, se a gente for usar a pronúncia mais usual em todos os países, vai ser o som de B mesmo, tá? Se você quiser mais detalhes, vai para esse vídeo aqui depois. Mas ó, o mais tradicional seria dizer Valle, Valencia, basso. Então, som de B. A letra W, que a gente pode chamar de UB-doble. Por quê? Porque são dois Vs, entende? Se o V é UB, aqui a gente tem um UB-doble. Mas para quem chama o V de B, pode ser B-doble também, tá? Essa letra aqui você raramente vai encontrar no espanhol, assim como uma palavra original do espanhol mesmo, será uma palavra estrangeira, assim como no português. Mas quando você encontrar, esse som vai ser de B também, tá? Por exemplo, Wagner. Wagner, mas você vai achar muito pouco. E a gente tem o Y, que é o Y, tá? Ele tem esse nome, Y. Oficialmente, esse é o nome do Y. Você pode ter ouvido outro nome, que é o Y. Esse é um nome antigo, antes da reforma ortográfica de 2010. Atualmente, o nome dessa letra é Y. Se você ver essa letra sozinha, o som dela é I. Se ela estiver também no final de uma palavra, o som dela é I. Por exemplo, lei, rei. O som é de I. Mas se ela estiver junto com outras vogais, ela pode ter outros sons. Eu também já fiz uma aula completa só sobre isso, porque é um caso à parte, tem variações segundo os sotaques. Eu vou deixar essa aula aqui também. Mas para você ter algum exemplo, eu posso dizer yogur, eu posso dizer jojo. O X no espanhol se chama X. Se você encontrar um X no meio da palavra, ele vai sempre ter esse sonzinho X, X. Como examen, exnovio. Então esse som forte.
ele não vai ter o som do X do português, então presta bastante atenção. É o mesmo som do nosso táxi, o táxi que a gente diz, em espanhol também se diz táxi, mas toda vez que você encontrar um X, ele tem este som, o som de táxi. Se você encontrar palavras com X no início, presta atenção, esse K some, fica apenas o S. Por exemplo, xilófono, xenofobia. E o Z, que pelo nome Zeta, você já vê que ele é diferente. No espanhol não existe o som Z, simplesmente não existe. Todas as vezes que você encontrar a letra Z no espanhol, o som dela é S. É o som de S, bem sequinho. Sapato, zanahoria. E aí eu preciso falar de dois dígrafos para você. O que é dígrafo, prof? É quando a gente tem duas consoantes que formam um som diferente. O doble L e o che. Eu também tenho aulas exclusivas do doble L aqui para você, vai lá, porque é todo um tema à parte, porque tem variações segundo os sotaques das diferentes regiões. Mas para você ter uma noção, eu poderia dizer essa palavra aqui de pelo menos 3 maneiras diferentes. Llave, llave, chave. Quer entender mais? Vem para essa aula. E a gente tem o che, que é o CH. Ele não é uma letra, ele é um dígrafo realmente, mas é muito comum a gente chamar ele de che, porque ele tem esse som. Chocolate, chico. Me conta aqui, gostaram dessas dicas? É muito importante que você tenha segurança em saber as letras, os nomes das letras do alfabeto em espanhol e as pronúncias de cada uma delas. Em algum momento pode ser que você precise deletrear as palavras. Soletrar, deletrear tu nome, deletrear tu direção, que é o endereço, é super importante. Então estude bastante, me conta aqui o que é que você achou dessa aula, se alguma coisa te surpreendeu, se você não conhecia, e eu espero que a gente se veja em mais aulas, tá certo? Um beijo, tchau e hasta luego!